diagnóstico que muda a vida de qualquer mulher. Para a Daiane, receber a notícia do câncer de mama não foi nada fácil, principalmente porque a doença veio em um momento em que ela menos esperava. Inusitada, tanto pelo fato da pouca idade, né, quanto pela forma mesmo de descoberta. Eu tinha 32 anos na época, foi em julho de 2015, né, eu amamentava. Outra coisa que a gente vai desmistificar, porque a literatura, inclusive, coloca que mulheres que amamentam o risco de ter um câncer de mama é mínimo, né? Eu estava amamentando e tive um câncer na mama esquerda. A descoberta não foi por autoexame e nem por exame de imagem. Foi minha bebê de 9 meses que recusou a minha mama esquerda. Ela só queria mamar na mama direita. Eu resolvi conversar com a minha ginecologista e pedi para ela passar para mim uma mamografia, porque eu achava estranho a neném não querer mamar na mama esquerda. E ela disse que eu não tinha indicação para mamografia, porque era muito nova e para me relaxar, que se eu tivesse pensando na possibilidade de ter um câncer, a possibilidade era mínima e tal, mas eu não me contentei com essas respostas e pedi para ela, pois eu quero um exame que eu possa ver minha mama por dentro. E ela disse que tinha ultrassom. E eu fui fazer a ultrassom, e como o tumor cancerígeno ele é vascularizado, no ato do exame o médico da ultrassom já disse que eu não tinha um cisto, era um nódulo e precisava de uma biópsia. Então naquele momento eu me senti à beira de um precipício. O choque inicial com o diagnóstico do câncer de mama é sempre um baque inicial para os pacientes. Segundo esse oncologista, falar da doença entre as mulheres é um tabu que precisa ser desmistificado. O câncer de mama é o tumor mais comum, mais prevalente nas mulheres, no Brasil e no mundo todo. E o câncer, na verdade, ele é uma doença genética, uma alteração cromossômica, uma alteração do nosso conteúdo genético, que o acúmulo de mutações, de alterações nas células que se originam na mama, pode gerar tumores que eles começam a se proliferar e aumentar a sua proliferação, o crescimento dessas células, e não responde mais os comandos do organismo normalmente. Então ele começa a ter uma divisão celular, um aumento dessas células indiscriminado e tem um risco da doença de crescer e se disseminar para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Dona Emília recebeu o diagnóstico há 2 anos. Ela conta que procurou enfrentar a doença de cabeça erguida e que a postura dela foi fundamental na cura total do câncer. Foi uma surpresa, né? Depois que uma colega minha também estava com o câncer, descobriu o câncer de mama no seu exame de rotina. Então eu lembrei que fazia 2 anos que eu não fazia nem o exame, eu mesmo me examinava e também nem fazia meus exames de mamografia e tal. Então, ao examinar em casa, eu descobri o nódulo e já fiquei na expectativa de 2 anos, podia ter acontecido já um nódulo maior e já avançado. E isso foi que me levou a descobrir realmente eu estava com câncer de mama. Eu não fiquei abalada nenhuma vez, eu encarei a doença e a notícia fortemente, né? Porque eu confiava no Deus que eu tenho, que é o meu Pai, né? E aí eu tive toda a segurança e recebi a notícia até do meu filho do resultado da biópsia. Foi preciso consolá-lo e em vez de eles que me consolarem. Mesmo com os testemunhos de cura, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sempre quando a gente separa a prevenção, a gente está falando sobre prevenção primária e secundária. Primária é quando o paciente não tem o diagnóstico, não tem a doença. Então, se aplica para a população em geral. Então, as mulheres que não têm nenhum tipo de problema de saúde, elas precisam praticar atividade física, ter um controle adequado do peso, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, ter uma ingesta moderada de bebida alcoólica, não fumar, né? E nas mulheres que têm filhos, a amamentação é uma forma de prevenção, né? Um fator de
proteção contra o câncer de mama. Já falando sobre a prevenção secundária, a gente está falando sobre mulheres que têm a doença, ou seja, que elas têm a doença e precisam ser diagnosticadas. E isso é o caso da mamografia. É um exame que é feito para as mulheres a partir dos 40 anos, que visa detectar quem tem a doença e quem não tem. E a recomendação é que ela seja feita anualmente. Daiane e Dona Emília se consideram vitoriosas contra o câncer de mama. E o segredo de vencer a doença, elas querem compartilhar com todas as mulheres. Por mais que a quimioterapia ela seja difícil, tem esses momentos que você não se sente bem, que você não tem apetite e tudo. Eu comia mesmo assim, eu bebia água, eu tomava suco, eu não deixei de fazer as minhas atividades. Eu entrei de licença, mas em casa eu me permitia levar uma rotina normal, porque eu queria viver. E eu estando ativa, isso trazia a vida mais próxima. Como eu digo, agora eu costumo dizer que além do câncer existem possibilidades, existem muitas coisas além do câncer. O câncer não é o fim. Em primeiro lugar, é que a gente não deve fazer ninguém, nenhuma jovem, nenhuma senhora pode deixar de fazer o autoexame, de fazer suas rotinas, como a mamografia, o ultrassom, porque se você identifica a doença cedo, a recuperação é rápida. E outra coisa é a questão da fé.